Você sabe que tem dois pedidos de CPIs no Congresso Nacional. Uma são os bolsonaristas querendo uma CPMI. Mas a CPMI deles tem endereço só no Supremo. Eles querem investigar essas denúncias do Toffoli e também do Alexandre de Moraes. Ou seja, desviar o assunto do que é realmente o Banco Master, que nós precisamos saber. Mas tem uma CPI que foi solicitada, aliás, primeiro, eu até assinei ela também, que foi solicitada pelo deputado Hollenberg, que é deputado federal do PSB de Brasília, Distrito Federal. Essa CPI dele é para fazer, de fato, uma investigação do que é o Banco Master e qual a relação dele com o Banco de Brasília e também com esses fundos de previdência do Rio de Janeiro, alguns outros municípios, São Paulo, que colocaram recursos no Banco Master, sabendo que este banco já fazia falcatruas e que acabou que com essas falcatruas dele, esse banco foi desfeito, vamos dizer assim, né, para usar uma linguagem mais popular. Ou seja, o Banco Master hoje é um banco que foi interditado pelo Banco Central. Então tem lá essa CPI, viu, André? Que é a CPI do Hollenberg, que é bom a gente dar uma olhada nisso, que é uma CPI que ele quer que faça um trabalho sério. É bom distinguir aí as coisas, porque os bolsonaristas querem fazer é só cortina de fumaça. Agora, antes de que venha a CPI, se é que vem, é preciso que a gente coloque olhos em algumas questões que são importantes. Você viu agora o Renan Calheiros sugerindo fazer uma comissão para investigar e acompanhar a investigação do Banco Master. Eu acho muito interessante essa proposta dele. E hoje, inclusive, o nosso líder do governo no Congresso Nacional, o nosso senador, ele deu uma declaração favorável a essa empreitada aí do Renan Calheiros. Porque, segundo o Renan, tem envolvimento muito claro de figurões do Centrão, ele citou o Lira e o próprio Hugo Mota, como que estivessem tentando voltar atrás na liquidação do Banco Master. Então, isso aí vai pegar fogo no Senado de qualquer jeito. É bom a gente ficar atento a isso. Bem, e a outra questão em relação à CPMI do INSS, que também adentrou nessa questão do Vorcaro, pedindo, inclusive, a quebra do Banco Master, pedindo, inclusive, a quebra do sigilo do Vorcaro e do próprio Banco Master. E nós conseguimos a quebra do sigilo, só que o ministro Toffoli proibiu de que a própria CPMI tivesse acesso e paralisou esse processo. Mas alguma coisinha a gente viu lá, viu, Andréia? Vou dar aqui uma notícia para você boa sobre isso, uma notícia quente, né? Não boa, notícia quente sobre isso. Agora, então... vamos lá. Sabe um deputado aí muito estridente, que agora resolveu caminhar pelas estradas? Pois é, esse deputado tem o número de telefone dele grudadinho com o Vorcaro e do Vorcaro com ele, viu? É muito estranho que eles se troquem esses telefonemas por aí. É o senhor Nicolas Ferreira, vulgo Chupetinho, como é chamado em Minas Gerais. Ele tem que cuidar e, nessa caminhada dele, andar mais rápido, porque senão a Polícia Federal manda buscar ele lá antes da hora. Porque e essa caminhada, inclusive, é para isso mesmo, né, deputado? Ela tem um papel ali de mudar completamente, dentro das redes dele, mudar toda a retórica de uma narrativa, porque a situação dele está ficando cada vez mais pesada, né? Fake news em relação à questão dos Estados Unidos, onde ele pedia intervenção dos Estados Unidos no Brasil, para que o Trump fizesse com o Lula o que fez com o Maduro. Ele já está processado por isso, eu mesmo processei. A outra fake news, de novo, do PIX, ganhou outro processo, e, neste caso, tentando desestabilizar a economia brasileira e a democracia, eu também representei contra ele na Advocacia Geral da União. E lá tem um departamento que vislumbra os crimes contra a democracia. É um lugar adequado para ser analisada essa questão do Nicolas, e eu também já entrei lá. Espero que a Advocacia Geral da União tome rapidamente uma medida e entre com ações contra esse deputado. E agora, essa ligação dele com a Igreja Lagoinha e também os telefones dele entrelaçados lá com o telefone do Vorcaro, né? Tem aquela música, alguém ligou para mim. Vamos ver como é que são esses telefonemas aí. O fato é que esse problema... Deputado, como é que eles encontram? O ponto central é a Lagoinha? É a Igreja da Lagoinha? Porque tem aí um elo, né? Eles se encontram em algum lugar ali, né? A Igreja da Lagoinha é uma delas, com certeza, muito forte, porque são todos de Minas Gerais, viu? O Vorcaro é de Minas Gerais. O pai dele, Henrique Vorcaro, que foi fundador da igreja. E ele colocou o pastor Valadão tomando conta da igreja. Diz que o pastor Valadão ajudou muito o Vorcaro, o Daniel Vorcaro, na época, então eles fizeram uma parceria. E o Zetel
que é pastor Zetel, também pastor da Igreja da Lagoinha, é cunhado, é casado com outra pastora da Igreja da Lagoinha, que é irmã do Daniel Vorcado. Esqueci o nome dela, daqui a pouco eu lembro. Então, o Zetel é cunhado do Daniel Vorcado. É braço direito, homem forte do Vorcado. E é cunhado dele. Então, são todos aqui de Belo Horizonte, apoiaram o Nicolas. Essa igreja chegou a ter um banco, tem um banco. O banco foi, quando o escândalo surgiu, eles sumiram com o banco. Depois o escândalo, eles acharam que melhorou um pouquinho, voltaram com o banco. Chama Claverford Bank. É um banco da igreja. Ele dizia que era um banco para que os fiéis fizessem lá os seus investimentos, etc. Mas, além dos fiéis, vem também aqueles que usam da boa-fé dos outros para fazer lavagem de dinheiro. Aí é que entra o Banco Master. Muito dinheiro que veio do Zetel e outros, provavelmente do Vorcado, foram cair nessa Claverford Bank. E era um dinheiro sujo do Master, em especial de crédito consignado de aposentados, que entra a CPMI do INSS. E o presidente da CPMI do INSS é o senador Viana, que é membro da igreja, e que não me deixa aprovar e não coloca em votação os requerimentos para investigar o Zetel, a Claverford, a Igreja da Lagoinha. Aí eu arrumei uma aliada repentina que disse que era preciso colocar o dedo na ferida, que foi a senadora Damares, que então pediu para que realmente isso fosse verificado, como outros casos. São tudo documentos oficiais, viu, André? Eu peguei isso tudo, documentos oficiais que chegaram à CPMI, inclusive os telefones trocados aí de Nicolas com Vorcado. E ela pediu que, de fato, ela disse que precisa ter investigação. Foi quando o Malafaia entrou, protegendo todo mundo e chamando a Damares de linguaruda, e dizendo que, e protegendo a todos. Então ele tem que ir lá na CPMI também, para ele explicar que ligação estranha é essa que ele tem, que ele não tem nada a ver com o assunto, e chega protegendo todo mundo, brigando, inclusive, com uma evangélica, né, como é a Damares, que acabou se colocando favorável à investigação, porque os documentos são muito nítidos, muito claros. Então eu sei que a CPMI agora ela se inicia com a obrigação do presidente de colocar esses requerimentos para votar. Eles falavam isso, é um requerimento do Rogério Correia, do PT, agora é um requerimento que a própria Damares jogou luz sobre eles. Então, são requerimentos de convocações de pastores e quebras de sigilo. Então, a ligação do Nicolas é muito forte com essa igreja e com essa turma, que fez o apoio a ele. A preocupação dele é grande nisso. Fora as fake news que ele fez, essa última do Pix, que é muito séria, que vai dar também trabalho para ele de investigação da Procuradoria-Geral da República. Eu acredito que a situação do Nicolas não está tão fácil, não, né, deputado? Tem um clamor muito grande, abaixo-assinado, pedindo a cassação dele. Ele vai ser investigado, não tem condição de ele não ser mais investigado por esse tanto de fake news, mentiras e prejuízos que ele acaba dando ao povo brasileiro. Eu acho que ele está assustado e resolveu, então, como ele sempre faz, arrumar uma cortina de fumaça, que é esta caminhada. Eu acho que essa caminhada tem outro sentido também, porque Michele Bolsonaro já viu que ou ela consegue dobrar o Supremo Tribunal Federal e demonstrar que o Bolsonaro não pode ficar preso na Papudinha e tem que ir para casa, ou não tem outro jeito, ele vai ficando na Papudinha o tempo que é necessário. E o tempo de cadeia dele são 27 anos, tirando o bom comportamento, se ele for ler, etc., isso vai reduzir. Diz que ele vai ler agora palavras cruzadas que o filho está levando para ele, imagina. Ele devia ler Ainda Estou Aqui, né? É um bom livro para ele ler.